O problema não é que você não queira ser íntimo do Espírito Santo. É que ninguém te ensinou como reconhecer quando ele está perto. E isso muda tudo. Porque você pode passar anos dentro da igreja, ouvindo sobre Deus, falando de fé, buscando respostas, e ainda assim viver como alguém que nunca desenvolveu uma amizade real com aquele que está mais próximo de você do que qualquer outra pessoa. Existe uma diferença silenciosa, mas profunda, entre acreditar no Espírito Santo e caminhar com ele, e é exatamente nessa diferença que muitas vidas espirituais ficam travadas, confusas e superficiais. Pense nisso com sinceridade. Quantas decisões você tomou recentemente sem sequer considerar a presença dele? Quantas vezes você enfrentou algo sozinho, carregando peso emocional, dúvida, medo? Enquanto o Espírito Santo estava ali, disponível, pronto para te guiar, mas você simplesmente não percebeu? Isso não é ausência de Deus, é ausência de percepção. E percepção espiritual não nasce automaticamente. Ela precisa ser desenvolvida. Ela exige intenção, sensibilidade e, acima de tudo, disposição para sair do automático. Porque a verdade é que a maioria das pessoas vive uma fé reativa, não relacional. Elas buscam a Deus quando precisam, quando estão pressionadas, quando algo foge do controle. Mas não constroem convivência, não cultivam presença, não desenvolvem amizade. E sem amizade, não existe intimidade. Sem intimidade, não existe profundidade. E sem profundidade, tudo o que você vive com Deus se torna raso, limitado e instável. Agora imagine por um momento como seria viver de forma diferente. Imagine acordar sabendo que você não está sozinho, não apenas como uma ideia, mas como uma consciência real. Imagine tomar decisões com direção, enfrentar situações com paz, perceber caminhos antes mesmo que os problemas apareçam. Isso não é um privilégio para poucos. Isso é o resultado natural de quem aprende a caminhar com o Espírito Santo de forma íntima. Mas aqui está o ponto que precisa ser confrontado logo no início. Intimidade com o Espírito Santo não é construída com pressa. Não é uma experiência instantânea. Não é algo que você ativa em um momento emocional. É um relacionamento que se desenvolve com consistência, com escolhas repetidas, com atenção contínua. E isso exige algo que muitos evitam: desacelerar por dentro. Porque enquanto sua mente está acelerada, distraída, cheia de ruído, você não consegue perceber uma presença que fala de forma suave. O Espírito Santo não compete com o barulho da sua vida. Ele não força a atenção. Ele não invade. Ele se revela a quem decide prestar atenção. E esse é o primeiro ponto que define tudo. Você precisa aprender a perceber. Perceber não é sentir algo extraordinário o tempo todo. É reconhecer pequenos movimentos, impressões, direcionamentos sutis. É aquela sensação de que você não deveria fazer algo, mesmo sem motivo lógico. É aquele impulso de agir com bondade, de falar algo específico, de parar por um momento. Muitas vezes, você já experimentou isso, mas ignorou, porque não parecia espiritual o suficiente, porque você estava ocupado demais para dar atenção, porque você não foi ensinado a valorizar isso. Mas é exatamente aí que a amizade começa. Ninguém se torna íntimo ignorando os sinais. Ninguém constrói relacionamento sem atenção. E com o Espírito Santo não é diferente. Ele já está se comunicando, já está presente, já está ativo. Mas a pergunta é: você está disponível para perceber? E isso nos leva a uma reflexão mais profunda, que pode te incomodar, mas precisa ser feita. Será que o problema não é que Deus não fala com você, mas que você ainda não aprendeu a reconhecer quando Ele fala? Porque quando você entende isso, a sua busca muda. Você para de correr atrás de experiências intensas o tempo todo e começa a valorizar o simples, o constante, o silencioso. Você começa a perceber que a presença não está apenas nos momentos fortes, mas também nos momentos comuns. E isso transforma completamente a forma como você vive sua fé. Existe um texto em 1 Reis 19:12 que revela algo poderoso sobre como Deus se manifesta. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
ouve um sussurro suave. Isso quebra completamente a expectativa de que Deus sempre se manifesta de forma grandiosa. Muitas vezes, Ele escolhe o caminho mais silencioso, e só quem está atento consegue perceber. E aqui começa o verdadeiro primeiro passo para se tornar íntimo do Espírito Santo. Aprender a valorizar o sutil. Porque enquanto você estiver esperando algo extraordinário para reconhecer a presença, você vai ignorar o que é constante. E o que constrói intimidade não são os picos, são os detalhes. Talvez você esteja esperando sentir algo forte, algo intenso, algo que confirme tudo de forma clara. Mas o Espírito Santo, muitas vezes, começa com o simples. Uma direção leve, um ajuste pequeno, um incômodo silencioso. E se você despreza isso, você bloqueia o crescimento da sua sensibilidade. Agora, deixe isso penetrar profundamente dentro de você. Intimidade não começa no extraordinário. Começa na atenção ao que parece pequeno. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você começa a desacelerar. Começa a ouvir mais. Começa a perceber mais. Começa a responder mais. E aos poucos, algo começa a acontecer dentro de você. Sua mente se acalma. Seu coração se alinha. Sua percepção se abre. E aquilo que antes parecia distante, começa a se tornar real. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas algo dentro de você reconhece que isso é real. Escreva nos comentários. Quero caminhar com o Espírito Santo todos os dias. Porque essa decisão simples é o início de algo muito maior. Mas existe uma camada ainda mais profunda nisso tudo. Porque perceber não é suficiente se você não estiver disposto a ajustar. E é exatamente isso que vamos começar a confrontar agora. Existe uma transição silenciosa, porém absolutamente decisiva, que precisa acontecer dentro de você se o seu desejo de intimidade com o Espírito Santo for real e não apenas emocional. Porque perceber a presença dele, como falamos antes, é apenas o início. Mas sustentar essa percepção exige um nível de maturidade que muitos evitam, não por falta de fé, mas por resistência interna. E essa resistência não é sempre visível, não aparece em palavras, não se manifesta em grandes decisões. Ela se esconde nos detalhes, nas pequenas escolhas, nas respostas que você adia, nos ajustes que você sente, mas decide ignorar. E é exatamente isso que começa a enfraquecer a sua sensibilidade espiritual, sem que você perceba imediatamente. Você pode até continuar orando, continuar buscando, continuar ouvindo mensagens, mas existe uma diferença entre manter práticas espirituais e viver um relacionamento alinhado. Porque o Espírito Santo não se move apenas onde há busca, ele se aprofunda onde há resposta. E isso muda completamente a dinâmica da sua caminhada. Porque não se trata apenas de quantas vezes você fala com Deus, mas de quantas vezes você responde quando Ele fala com você. E aqui está o ponto que muitos evitam encarar com sinceridade. Não é que Deus parou de falar, é que você começou a ignorar pequenas direções que Ele já havia liberado. Talvez tenha sido uma atitude que precisava ser corrigida e você racionalizou. Talvez uma decisão que você sabia que não deveria tomar, mas insistiu. Talvez um ambiente que você sentiu que precisava se afastar, mas permaneceu por conforto. Talvez até palavras que você sabia que não deveria ter dito, mas liberou mesmo assim. E essas coisas parecem pequenas isoladamente, mas espiritualmente elas constroem um padrão. E esse padrão define o nível de sensibilidade que você carrega. Porque cada vez que você ignora uma direção, você não perde a presença do Espírito Santo, mas você diminui sua capacidade de perceber com clareza. E isso é extremamente sério, porque a intimidade não é rompida de forma brusca, ela é enfraquecida de forma progressiva. Você não acorda um dia distante, você vai se tornando menos sensível aos poucos. Aquela percepção que antes era clara, começa a ficar confusa. Aquela direção que antes era firme, começa a parecer distante. Aquela paz que antes confirmava decisões, começa a ser substituída por dúvida. E então, você começa a pensar que algo mudou do lado de Deus, quando na verdade o que mudou foi a sua resposta. Agora entenda isso profundamente. O Espírito Santo não se afasta de você por causa das suas falhas, mas ele não aprofunda relacionamento onde existe resistência contínua. Isso não é rejeição,
é coerência espiritual, porque intimidade exige alinhamento. Não perfeição, mas disposição real de ajustar quando ele aponta algo. E esse é o segundo passo para uma amizade verdadeira com o Espírito Santo. Desenvolver sensibilidade à correção, mas uma correção que você não apenas reconhece, você responde. Porque não existe amizade profunda onde a verdade é ignorada. Não existe proximidade real onde há insistência em permanecer desalinhado. E o Espírito Santo, por ser santo, não negocia aquilo que precisa ser transformado. Ele não expõe para te afastar, ele revela para te alinhar. Mas se você decide ignorar constantemente, você cria uma barreira que não impede a presença, mas limita a profundidade. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora, mesmo que você nunca tenha colocado isso em palavras. Existe dentro de você uma sensação de que algo não flui como antes. Não é ausência de fé, não é falta de vontade, não é distância completa, mas também não é profundidade. É como se você estivesse em um lugar intermediário, onde você sabe que existe mais, mas não consegue acessar. E muitas vezes, a raiz disso não está naquilo que você ainda não fez, mas naquilo que você já sabe que deveria ter feito e ainda não respondeu. Agora, pare por um instante e encare isso com honestidade, sem culpa, mas com verdade. Existe algo que o Espírito Santo já te mostrou que precisa mudar, e você tem adiado essa resposta? Pode ser algo simples, algo interno, algo que ninguém mais vê. Pode ser um pensamento recorrente, uma postura, uma escolha, uma decisão que você continua empurrando para depois. E enquanto você adia, sua sensibilidade vai sendo ajustada, não para mais, mas para menos. Mas aqui está a parte poderosa que você precisa compreender. Basta uma resposta sincera para reativar sua conexão com profundidade. Não é necessário um processo longo para voltar a sentir. Não é necessário recomeçar do zero. Não é necessário viver algo extraordinário imediatamente. O que Deus espera é algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo, uma decisão verdadeira. Porque quando você responde, mesmo que seja em algo pequeno, algo espiritual acontece. Sua percepção se abre novamente, sua consciência se alinha, sua paz retorna, e aquilo que parecia distante volta a ser claro. Isso acontece porque o Espírito Santo responde à disposição. Ele se aproxima de quem se abre, ele se revela a quem responde, ele se move em quem decide alinhar. E isso nos leva a um princípio que você precisa carregar com você daqui para frente. Você não sustenta profundidade ignorando o básico. Muitas pessoas querem viver experiências profundas com Deus, querem ouvir com clareza, querem sentir direção constante, mas ainda resistem em áreas simples. E isso cria um bloqueio invisível, porque o profundo não substitui o básico. Ele é construído sobre ele. Se você ignora pequenos ajustes, você limita grandes acessos. Se você resiste em detalhes, você trava níveis mais altos. Se você adia respostas simples, você se distancia de direções maiores. E isso não é punição, é consequência espiritual. Porque o relacionamento com o Espírito Santo funciona como qualquer relacionamento verdadeiro. Ele cresce com resposta, com atenção, com verdade. E cada vez que você escolhe alinhar algo que ele mostrou, você dá um passo em direção a uma intimidade mais profunda. Você começa a perceber mais rápido, a entender com mais clareza, a sentir com mais precisão. Sua vida começa a sair do modo automático e entrar em um fluxo consciente. E isso não é pesado, é leve. Porque quando há alinhamento, há paz. Quando há resposta, há clareza. Quando há entrega, há direção. Mas existe algo que sustenta tudo isso e que define se você vai continuar avançando ou se vai parar no meio do caminho. E isso não tem a ver com intensidade espiritual, nem com momentos fortes, nem com experiências emocionais. Tem a ver com permanência. Porque muitos começam a ajustar, mas não continuam. Muitos respondem uma vez, mas depois voltam ao automático. Muitos sentem, mas não constroem constância. E sem constância, não existe profundidade duradoura. E é exatamente isso que precisamos revelar agora. Porque o próximo passo não é apenas responder,
é permanecer alinhado, mesmo quando não houver emoção, mesmo quando não houver intensidade, mesmo quando parecer comum. E é aqui que a verdadeira intimidade começa a ser consolidada. Existe um ponto decisivo na construção da intimidade com o Espírito Santo, que separa aqueles que apenas experimentam momentos daqueles que realmente constroem um relacionamento profundo, e esse ponto não está ligado à intensidade espiritual, nem à frequência de experiências marcantes, mas à capacidade de permanecer mesmo quando tudo parece comum. Porque no início da caminhada, é natural que você sinta mais, perceba mais, se emocione mais. Existe uma novidade, uma descoberta, uma sensibilidade mais evidente. Mas com o tempo, essa intensidade diminui, não porque o Espírito Santo se afastou, mas porque ele está te chamando para um nível mais maduro de relacionamento, onde você não depende mais do que sente, mas vive a partir do que sabe. E é exatamente aqui que muitos se confundem e acabam interrompendo o processo sem perceber. Porque quando a sensação diminui, eles interpretam como distância. Quando o silêncio aumenta, entendem como ausência. Quando o comum retorna, pensam que algo foi perdido. E então, sem perceber, começam a desacelerar, diminuem a constância, deixam de incluir o Espírito Santo nos detalhes e voltam a viver uma fé baseada em momentos isolados. Não porque decidiram abandonar, mas porque nunca aprenderam que a profundidade espiritual não é sustentada por intensidade, é sustentada por constância. E essa constância não é algo emocional, é uma decisão construída diariamente, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há retorno imediato, mesmo quando tudo parece simples demais. É continuar conversando com o Espírito Santo ao longo do dia, mesmo quando não há uma resposta forte. É continuar buscando direção, mesmo quando tudo parece sob controle. É continuar sensível, mesmo quando a rotina tenta te engolir. E isso, embora pareça simples, é o que transforma completamente o relacionamento, porque tira você de uma dependência emocional e te posiciona em um lugar de maturidade espiritual. Agora, pense com sinceridade sobre sua própria caminhada. Quantas vezes você já viveu momentos profundos com Deus? Já sentiu direção? Já percebeu claramente a presença? Mas não conseguiu sustentar isso ao longo do tempo? Quantas vezes começou bem, mas depois voltou ao automático, não por rebeldia, mas por falta de estrutura? Isso revela algo importante. O problema não está na sua capacidade de sentir, mas na sua capacidade de permanecer. Porque sentir é natural, mas permanecer é intencional. Sentir acontece, permanecer é escolhido. E essa escolha define tudo. Porque qualquer relacionamento que depende apenas de momentos intensos não se sustenta. Ele oscila, ele enfraquece, ele perde consistência. Mas quando existe convivência, quando existe constância, quando existe decisão, o relacionamento se aprofunda de forma inevitável. E com o Espírito Santo não é diferente. Ele não quer apenas encontros com você. Ele quer caminhar com você. Ele não quer ser acessado em momentos específicos. Ele quer fazer parte da sua vida inteira. E é aqui que algo precisa ser confrontado de forma muito clara. Você não pode continuar tratando o Espírito Santo como alguém que você procura apenas quando precisa. Porque isso não é amizade, isso é utilidade. E enquanto você mantiver essa postura, você limita completamente o nível de intimidade que poderia viver. Porque a amizade verdadeira envolve presença contínua, envolve participação, envolve relacionamento que não depende de necessidade, mas de valor. Quando você começa a entender isso, sua postura muda completamente. Você não espera mais um momento espiritual para se conectar. Você começa a viver conectado. Você não depende mais de ambiente. Você carrega a consciência da presença. Você não divide mais sua vida entre o espiritual e o normal, porque tudo passa a ser parte do relacionamento. Suas decisões simples começam a incluir o Espírito Santo. Seus pensamentos começam a ser filtrados por essa consciência. Sua forma de reagir começa a ser ajustada não por esforço, mas por proximidade. E isso gera algo extremamente poderoso: estabilidade espiritual.
Você deixa de viver altos e baixos constantes, deixa de depender de momentos para se sentir próximo de Deus, deixa de oscilar emocionalmente na sua fé. Porque agora, sua conexão não está baseada no que você sente, mas no que você construiu. E o que é construído com constância não se perde facilmente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse nível, algo que muitos não percebem de imediato. Quanto mais você permanece, mais você se torna sensível de forma natural. Não é mais esforço, não é mais tentativa, não é mais busca intensa o tempo todo. É fluidez. Você começa a perceber com mais clareza, a discernir com mais facilidade, a responder com mais rapidez. E isso não acontece porque você tentou mais, mas porque você permaneceu o suficiente para que sua sensibilidade fosse treinada. E é exatamente isso que define quem realmente avança espiritualmente. Não são aqueles que têm mais experiências, mas aqueles que sustentam o relacionamento. Não são aqueles que sentem mais, mas aqueles que permanecem mais. Não são aqueles que vivem picos, mas aqueles que constroem constância. E agora você precisa encarar uma decisão que é simples, mas extremamente profunda. Você vai continuar vivendo uma fé baseada em momentos, ou vai começar a construir uma convivência real com o Espírito Santo? Porque essa decisão não acontece em um dia específico, ela acontece todos os dias, nas pequenas escolhas, nas atitudes simples, nos momentos comuns onde ninguém está vendo. E quando você decide permanecer, algo muda de forma irreversível. Você não consegue mais voltar ao nível anterior, porque sua consciência foi expandida. Você passa a perceber o valor da presença de uma forma que não te permite mais ignorar. Você entende que não se trata de viver algo extraordinário o tempo todo, mas de viver conectado o tempo inteiro. E é isso que prepara você para o nível mais profundo de todos. Porque permanecer não é o fim, é a base. Existe algo ainda mais transformador que acontece quando essa intimidade se consolida. Algo que não muda apenas sua rotina espiritual, mas redefine completamente quem você é. Existe um nível de relacionamento com o Espírito Santo que não pode mais ser sustentado apenas por entendimento, nem por prática, nem por disciplina. Ele só se mantém quando você aceita ser transformado de dentro para fora. Porque até aqui, você aprendeu a perceber, a responder e a permanecer. Mas existe uma linha invisível que separa aqueles que caminham com Deus daqueles que se tornam expressão viva dessa caminhada. E essa linha não é cruzada com esforço, mas com entrega. Porque chega um momento em que não é mais sobre o quanto você busca o Espírito Santo, mas sobre o quanto você permite que ele governe quem você está se tornando. E isso confronta profundamente, porque mexe com identidade. Não é mais sobre ajustar atitudes isoladas, mas sobre permitir que sua forma de pensar, de sentir e de reagir seja moldada continuamente. O Espírito Santo não quer apenas participar da sua rotina. Ele quer redefinir a forma como você vive essa rotina. Ele não quer apenas te dar direção em momentos específicos. Ele quer ser a fonte constante de tudo o que você faz. E isso exige um tipo de rendição que não é parcial, não é ocasional, não é emocional, é contínua, consciente e intencional. Muitas pessoas desejam intimidade, mas ainda tentam preservar versões antigas de si mesmas. Querem avançar espiritualmente, mas sem abrir mão de padrões que já não combinam com esse novo nível. Querem ouvir mais claramente, mas ainda resistem em áreas onde o Espírito Santo já falou. E isso cria um limite silencioso, porque não existe profundidade onde ainda existe apego ao que precisa ser transformado. O Espírito Santo não força mudança, mas ele também não sustenta crescimento onde não há disposição para ser moldado. E aqui está uma verdade que precisa ser absorvida com maturidade. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, menos espaço sobra para a sua antiga forma de viver. Porque a presença dele ilumina tudo, expõe tudo, ajusta tudo. Não de forma agressiva, mas de forma constante. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Aquilo que antes era aceitável começa a perder sentido. E isso não é perda. É alinhamento progressivo com aquilo que você foi chamado para ser. Esse processo, porém, não é confortável.
porque ele toca áreas profundas, mexe com emoções, confronta justificativas internas, desmonta padrões antigos. E é exatamente por isso que muitos param aqui, porque preferem manter uma espiritualidade que não exige transformação completa. Preferem viver momentos com Deus do que permitir que Deus mude quem eles são. Mas quem decide avançar entende algo que muda tudo. A maior evidência de intimidade não é o que você sente na presença, mas quem você se torna por causa dela. A Bíblia expressa isso de forma clara em Gálatas 5:25, quando diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso revela que não se trata apenas de experimentar, mas de viver e caminhar continuamente sob essa influência. Não é um evento, é uma jornada constante. Não é algo que acontece de vez em quando. É algo que define sua forma de existir. E quando isso se torna real, sua vida deixa de ser dividida entre momentos espirituais e momentos comuns, porque tudo passa a ser conduzido por essa presença. E é nesse ponto que a intimidade se torna evidência. Você não precisa mais provar nada, porque sua própria vida começa a refletir. Sua forma de falar muda, não por esforço, mas por transformação interna. Suas decisões ganham clareza, não por controle, mas por alinhamento. Suas reações começam a revelar paz, mesmo em ambientes caóticos, porque existe algo dentro de você que sustenta essa estabilidade. E isso não vem de você, vem dele em você. Agora entenda isso profundamente. O Espírito Santo não quer apenas andar ao seu lado, ele quer viver através de você. E isso é o nível mais alto de relacionamento que existe. Não é apenas comunhão, é manifestação. Não é apenas presença, é expressão. Sua vida passa a carregar algo que impacta outros, mesmo sem palavras, porque existe uma realidade espiritual sendo refletida em tudo o que você faz. Mas para chegar nesse nível, existe uma decisão final que não pode ser ignorada. Você precisa parar de negociar com aquilo que já foi confrontado. Porque não dá para avançar carregando resistência. Não dá para crescer mantendo reservas. Não dá para viver profundidade preservando superficialidade em áreas específicas. Chega um momento em que você precisa escolher entre continuar sendo quem você sempre foi ou se tornar quem Deus está te chamando para ser. E essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões, nas respostas silenciosas, nos ajustes que ninguém vê. É ali que a transformação se consolida. É ali que a intimidade se aprofunda. É ali que sua vida começa a se alinhar de forma irreversível. Talvez você ainda não veja tudo claramente. Talvez ainda existam dúvidas. Talvez ainda existam áreas em processo. E isso é normal. Porque Deus não exige perfeição. Ele busca disponibilidade. Mas disponibilidade real, não parcial. Entrega verdadeira, não conveniente. Um coração que diz sim, mesmo quando isso significa mudar, ajustar, crescer. E quando você chega nesse lugar, algo muda definitivamente dentro de você. Sua fé deixa de ser apenas uma prática e se torna uma vida. Seu relacionamento com o Espírito Santo deixa de ser algo que você ativa e passa a ser algo que você carrega. Sua caminhada deixa de ser instável e passa a ter consistência, porque agora não depende do que você sente, mas do que você se tornou. E é nesse momento que você entende algo que transforma tudo. O maior presente do Espírito Santo não são as experiências que ele proporciona, nem as respostas que ele libera, nem os caminhos que ele direciona. É a transformação que ele realiza em você. Porque quando você é transformado, tudo ao seu redor começa a ser afetado. E isso é apenas o começo. Que o Espírito Santo seja seu companheiro de todas as horas. Amém.